Fala a verdade. Quantas dessas coisas estranhas, porém maravilhosas, você achou fascinante? Mesmo que você não tenha certeza do que elas eram ou do que estava acontecendo, aposto que apenas observar já aguçou sua curiosidade, não é mesmo? Bem, se você gostou do que viu, prepare-se para deleitar os seus olhos com visões ainda mais fascinantes e incomuns que você simplesmente não vai conseguir tirar os olhos. Catarata de fogo fenomenal. O Parque Nacional de Yosemite é sem dúvida um dos lugares mais bonitos da Terra. Em meio a todo o seu cenário florestal impecável, as espetaculares cataratas do Horsetail descem sazonalmente pela mais famosa rocha de granito do parque, conhecida como El Capitan. Por mais impressionante que a cachoeira de 649 metros seja, nas circunstâncias certas, ela fica ainda mais cativante. Por apenas 2 semanas, em fevereiro, quando a luz do sol está no ângulo ideal, os raios refletem no granito através da cachoeira, colorindo a queda de água em laranja brilhante. Embora não esteja realmente em chamas, o fenômeno fotogênico é conhecido como catarata de fogo, porque se assemelha a um rio de chamas descendo pela rocha. É tão deslumbrante que eu não consigo tirar os olhos, e isso é apenas o primeiro vídeo. Vulcão de lama quente. É provável que você conheça vulcões, mas já ouviu falar de vulcões de lama? Diferente dos vulcões comuns, os vulcões de lama não expelem lava quente derretida, e sim uma mistura muito mais fria de gás, água e, você adivinhou, lama. Mas essa lama é composta principalmente de material orgânico, e as bactérias nela gradualmente se decompõem para produzir gás metânico, altamente inflamável. Embora às vezes quando muita pressão desse gás se acumula, é liberada em quantidades tão grandes que as lamas borbulhantes podem ser incendiadas, assim como esse vulcão de lama localizado no sul de Taiwan. Apesar de ser meio sinistro, deve ser uma das coisas mais legais que eu já vi. Círculos de gelo impressionantes. Em 2011, esse círculo perfeito de gelo foi capturado girando, lentamente, como uma espécie de pequeno carrossel gelado nas margens de um pequeno rio. A princípio, os espectadores acreditavam que alguém deveria ter esculpido a forma perfeitamente circular no gelo, usando algo como uma motosserra. Embora esse possa ter sido o caso, esses círculos de gelo também podem se formar de forma totalmente natural, como esse aqui, que se formou em uma curva do rio Michigan em 2019. A maneira como ele gira é totalmente hipnotizante. Mas como que esse fenômeno natural fascinante se forma? Bem, uma explicação é que fortes redemoinhos nesses rios quebram e giram as seções de gelo, e à medida que giram, suas bordas externas são gradualmente desgastadas contra o gelo circundante, esculpindo um círculo perfeito congelado, girando no lugar. Porém, nem sempre são tão pequenos, porque em Maine 2019, esse círculo de gelo colossal foi descoberto girando hipnoticamente no rio Pressumpscot, em uma roda de impressionantes 91 metros de diâmetro. Essa forma de água gelada é quase tão longa quanto um campo de futebol. Eu não sei você, mas eu prefiro assistir isso a um jogo de futebol sem pensar 2 vezes. Criador de esferas de gelo. Enquanto os círculos de gelo são inegavelmente fascinantes, o mesmo pode ser dito das esferas de gelo. Veja, o gelo derrete mais rápido quando mais de sua área de superfície é exposta a um líquido. Portanto, em vez de diluir uma bebida com vários cubos de gelo, algumas pessoas criam esferas de gelo grandes e singulares para suas bebidas, que derretem muito mais devagar. Porém, sua criação por si só, que usa uma máquina especializada chamada Ice Press, é hipnótica de assistir. Como você pode ver, uma barra de gelo comum é colocada entre 2 enormes blocos de alumínio aquecidos. O de cima pressiona lentamente para baixo, derretendo a barra de gelo enquanto amolda nas 2 curvas esféricas em cada bloco. Em apenas alguns minutos, o processo produz um orbe de gelo incrivelmente esférico. Muito impressionante, não é mesmo? Câmeras de nuvens criativas. Apesar do nome, a câmera de nuvens não é uma caixa que captura magicamente as nuvens no céu, embora tecnicamente contenha uma nuvem. Essas câmeras são usadas pelos pesquisadores para exibir os rastros invisíveis deixados pelas partículas de radiação. Para fazer isso, uma camada de álcool ou água é aquecida e evaporada, para que uma espessa nuvem de vapor sature totalmente o espaço dentro da câmara. Este é um processo chamado de supersaturação. Uma vez supersaturadas, as partículas radioativas que viajam sobre o tanque ricocheteiam nas partículas de gás vaporizadas e compactadas, jogando-as de lado e deixando rastros hipnotizantes para trás. É como uma espécie de tela mágica. Olha como se movem rápido.
E o que é ainda mais surpreendente é que essas partículas não são nada radioativas como o notório urânio. São apenas partículas radioativas naturais de nosso ambiente. Agora, é assim que as partículas de urânio se parecem. Como você pode ver, elas são muito mais energéticas e notoriamente prejudiciais. Porém, por mais perigoso que seja, eu ainda poderia sentar e assistir isso por horas. Rachaduras no gelo do lago. Agora, não são seus olhos que você não vai conseguir tirar desse próximo exemplo, e sim seus ouvidos. Basta ouvir o barulho que esse lago congelado faz enquanto o gelo se desloca e racha lentamente. Não soa como um monte de lasers disparando? Bem, esse ruído inesperado é causado pelo deslocamento do gelo, provavelmente por causa das mudanças de temperatura. À medida que o gelo inflexível racha, as fissuras emitem sons compostos de muitas frequências diferentes. Os sons de estalo de alta frequência viajam mais rápido através do gelo, então atingem seus ouvidos primeiro, seguidos pelas notas baixas, dando aquele som estéreo, semelhante a um eco. E quanto mais rachaduras houver no gelo, como aqui em Gun Lake, em British Columbia, mais estouros e ecos incríveis vão ser produzidos. É difícil dizer se isso aqui é um som de gelo ou de um filme do Star Wars. Bolhas de praia bizarras. Já aconteceu de você estar curtindo um dia quente na praia, quando de repente notou uma bolha estranha e pegajosa na areia? Enquanto algumas pessoas simplesmente não resistem a investigar, a maioria simplesmente assume que eles são algum tipo de lixo ou água viva. Mas às vezes, o grande número dessas coisas espalhadas pela praia pode ser impossível de ignorar. Então, o que elas são realmente? Bem, dependendo do tamanho, as pequenas bolhas transparentes podem ser uma espécie de água viva de pente, chamadas Pleurobrachia pleius, que também é adoravelmente conhecida como groselha do mar. Ao contrário de muitas águas-vivas, essa espécie cresce apenas até o tamanho de uma colher de chá e não tem a capacidade de picar humanos. Entretanto, seus pequenos membros nadadores não são poderosos o suficiente para nadar contra as fortes correntes, deixando muitos encalhados nas praias depois que a maré baixa. Mas isso não é tudo que essas coisas podem ser. Salpas são outro organismo translúcido. Essas criaturas são cordados, que são animais com cordões nervosos dorsais, portanto, estão intimamente ligados aos vertebrados. Isso significa que eles estão mais relacionados aos humanos do que às águas-vivas. Bem, agora que você conhece as groselhas do mar e as salpas, o que você acha que é? Se for groselha do mar, clique no botão curtir, mas se for a salpa, clique em se inscrever. Mas se você acha que é outra coisa, diz aí nos comentários. Bolas negras de Los Angeles. No verão de 2015, os moradores de Las Virgenes, na Califórnia, foram cativados por algo que nunca tinham visto antes. O Distrito Municipal de Águas estava enchendo seus reservatórios com caminhões cheios de bolas pretas, em um espetáculo incrível, impossível de desviar o olhar. Por mais fascinante que seja ver esse reservatório sendo transformado na maior piscina de bolinhas do mundo. Por que raios eles fizeram uma coisa dessas? Bem, acontece que essas não são apenas bolas pretas, e sim shade balls, projetadas para cobrir a superfície de lagos e reservatórios para evitar que bilhões de galões de água sejam perdidos por evaporação. A camada protetora que as esferas fornecem também evita que o abastecimento de água seja poluído por animais e até mesmo impede reações químicas tóxicas causadas pelo sol, alterando elementos na água. E não é apenas Las Virgenes que as utiliza. Naquele mesmo mês, o reservatório de Los Angeles também estava cheio até a borda, com 96 milhões dessas grandes bolas pretas. A 36 centavos por bola, o custo dessa incrível cascata chegou a 34 milhões de dólares e meio. Embora ainda seja muito caro, foi cerca de 250 milhões mais barato do que qualquer outra alternativa, como lançar uma lona de 78 hectares, especialmente feita, sobre o enorme reservatório. Mas se eles realmente precisavam de algo barato, que fosse grande o suficiente para bloquear o sol, eles poderiam simplesmente ter contratado minha ex. Cogumelos fantasmas brilhantes. Fungos fabulosos podem ser encontrados em florestas de todo o mundo, mas há uma subespécie especial que dá um show realmente surpreendente. Este é Omphalotus nidiformis, mais comumente conhecido como cogumelo fantasma. Quando o sol se põe, os leques carnudos desses fungos em forma de funil de 30 centímetros se transformam em luzes noturnas na natureza, tudo graças às suas propriedades bioluminescentes incomuns. Mas uma explicação exata do porquê eles brilham iludiu os cientistas por mais de 170 anos. E isso foi até 2015, quando os pesquisadores perceberam que quase não há vento na base das árvores onde crescem os fungos chamativos. Então, para se reproduzir, eles precisavam de um jeito sem vento de espalhar seus esporos. Como tal, esses cogumelos mágicos evoluíram
para produzir moléculas chamadas luciferinas, que reagem com o ar para gerar luz. É o mesmo composto que dá aos vagalumes e às criaturas do fundo do mar seu brilho misterioso. Mas em vez de usar a luz para atrair um companheiro ou uma refeição, os cogumelos fantasmas as usam para atrair insetos. Esses visitantes que adoram luz roçam os fungos, e fazendo isso acabam espalhando os esporos. Agora, isso que é uma solução brilhante. Shows de luzes levitantes. Enquanto cogumelos mágicos podem iluminar o chão, existem mais shows de luzes alucinantes acontecendo acima de suas cabeças. Nos últimos anos, os shows de luzes de drones aéreos se tornaram uma alternativa popular aos fogos de artifício, e você pode realmente ver o porquê. Em abril de 2020, a companhia Verge Aero trouxe essa exibição espetacular para o coração da Filadélfia, escrevendo sua mensagem de agradecimento aos trabalhadores essenciais e profissionais de saúde no céu, usando algum software inteligente de engenharia e design. 150 drones individuais foram alimentados com uma série de complexos comandos que os moviam pelos céus, em padrões pré-determinados. O resultado foi um show perfeitamente coreografado, que mudou totalmente as mensagens de agradecimento para uma bandeira americana acenando, e até mesmo um símbolo de medicina. Se você achou que 150 drones eram legais, espera só até ver o que 1.500 deles podem fazer. Como parte do Festival de Primavera de 2020 na China, a empresa de controle tecnológico inteligente da Moda assumiu o horizonte de Shenzhen com um show absolutamente fascinante, composto por 1.500 drones. Eles recriaram com perfeição famosas paisagens de toda a China no céu, e até penduraram uma decoração tradicional entre as estrelas. Parece melhor do que a coisa de verdade. Essas exibições não apenas são de tirar o fôlego, mas também são muito mais baratas que fogos de artifício, pois ao contrário de suas contrapartes explosivas, tanto os drones quanto seu software de coreografia podem ser reutilizados. Por exemplo, os fogos de artifício do Ano Novo em Londres custam impressionantes 2,3 milhões de libras por apenas uma exibição de 30 minutos. Mas um show com apenas 500 drones chamativos custa uma fração disso, ao redor de 300 mil dólares. Dito isso, alguém aí teria 299.995 para emprestar? Areia movediça peculiar. Nos filmes, a areia movediça é dramaticamente retratada como uma armadilha mortal que lentamente suga suas vítimas. Porém, enquanto a verdade sobre a areia movediça é muito mais branda, isso é bem mais legal do que ver na vida real. Então, esqueça os filmes e olhe para as praias arenosas da Baía de Morecambe, na Inglaterra. Esse chão pode parecer sólido, mas observe o que acontece quando você pisa nele. Partes da areia que revestem essas margens ficam encharcadas, então, embora pareça sólida na superfície, assim que você pisa, a areia começa a se liquefazer. Quanto mais tempo você fica em um lugar, mais as camadas de água e areia se separam. Então, a camada densamente compactada de areia molhada pode de repente prender você. Mas se você dançar de um lado para o outro, como esse cara, as camadas vão ser submetidas a uma pressão prolongada o suficiente para se separarem. Embora, dependendo do quão fino é o sedimento arenoso, a superfície pode parecer bem seca e sólida, até você começar a pisar nela, como essa senhora descobriu. Por mais estranhamente satisfatório que seja assistir isso, eu não acho que o tênis dela vai ficar muito branquinho depois disso. Geodos maravilhosos. Os geodos são verdadeiros tesouros escondidos na natureza. Essas rochas esféricas não parecem nada de especial na superfície, porém suas cavidades são revestidas de minerais e cristais. A maioria é formada a partir do gás de antigas bolhas de lava, que foram submetidas a uma pressão colossal por milhares ou mesmo milhões de anos. Eventualmente, os minerais nesses gases cristalizam, revestindo a cavidade em um crescimento de pedras preciosas. Eles podem variar drasticamente em tamanho, medindo de apenas alguns centímetros a 3 metros de diâmetro, e pesando de alguns gramas até várias toneladas. Enquanto apenas seus interiores insanamente brilhantes já são hipnóticos de se olhar, não é nada comparado a realmente abrir um desses. Para evitar o esmagamento acidental do geodo, muitos profissionais confiam em ferramentas de corte de pressão de precisão, como esse cortador de pressão de tubo de ferro fundido. Isso enrola uma corrente de força industrial ao redor do geodo e gradualmente contrai ele, até que o geodo rache de forma limpa ao longo do comprimento da corrente. Então eles afrouxam a corrente, removem e revelam o que estava esperando dentro dela por todos esses anos. Não sei o que foi mais satisfatório, a quebra ou a revelação. O que você acha? Conta aí nos comentários. Bolhas gigantes.
Quase ninguém consegue resistir ao desejo de estourar uma daquelas bolhas inflamadas, cheias de líquido. Mas e se uma aparecer no seu quintal? Você com certeza gostaria de apertar e ver o que está dentro explodir, não é mesmo? Bem, bizarramente, os trabalhadores desse campo de golfe conseguiram capturar o exato momento na câmera. E que belo e inusitado ornamento de água que virou. Às vezes chamadas de bolhas de grama ou bolhas de relva. Essas bolhas salientes podem se formar quando um cano de água ou irrigação próximo estoura. Essa corrente de água fica presa entre o gramado e uma camada de lona plástica, colocada embaixo por paisagistas, que é usada se o solo original for de baixa qualidade. Eles então jogam terra nova e boa em cima, para que a grama que plantam cresça bem. Porém, se a água não puder fluir pelo topo do gramado com rapidez suficiente, ela vai se acumular nessas grandes bolhas saltitantes. Mas elas nem sempre estão cheias d'água. Apenas ouça isso. Essa bolha estava cheia de ar, ou mais especificamente, metano. Muitos campos de golfe como esse são construídos sobre antigos aterros sanitários, e à medida que o lixo abaixo se decompõe, ele libera gás metano que sobe, liberando essas bolhas engraçadas e flatulentas sobre o gramado intocado. O que você mais gostaria de fazer? Observar esvaziar lentamente por horas a fio, ou simplesmente pular ali? Bolha congelada. A única coisa mais fascinante do que observar os redemoinhos iridescentes em uma bolha de sabão é assistir aos cristais de gelo girando ao redor dela enquanto congelam. Assim. Ah, e isso não foi acelerado. Está congelando em tempo real. Em menos de um minuto, toda a esfera aquosa está congelada. Mas como congela tão rápido? Bem, quando uma bolha está em um ambiente de congelamento, a primeira parte a congelar é o fundo. Mas o fluxo do líquido dentro da bolha quebra as partículas congeladas e as carrega, criando esse incrível efeito de globo de neve, enquanto congela toda a estrutura em vários pontos. Mesmo que a ciência por trás disso seja bem complicada, isso deixa tudo ainda mais mágico de assistir. Incrível derramamento acrílico. Você já misturou um monte de tintas de cores diferentes? Mesmo que você use cores super brilhantes, quase sempre se mistura no mesmo tom estranho de marrom lamacento, a não ser que você use esse método hipnotizante, que é chamado de o derramamento acrílico. A tinta acrílica é um tipo de tinta polimérica, cujo pigmento colorido é composto por moléculas muito grandes. Portanto, quando duas tintas diferentes se encontram, o tamanho de suas moléculas as impedem de se mesclar na hora uma na outra. Isso significa que elas podem ser colocadas umas sobre as outras dessa maneira, e então, deliciosamente regadas para criar obras-primas mágicas. À medida que é derramada, as diferentes camadas de tinta se espalham gradualmente, criando essa linda faixa de tinta em camadas. Mas para finalizar essa obra de arte, a tela pode ser inclinada para arrastar a tinta em diferentes direções, criando uma cascata de cores com diferentes camadas ao longo dela. Mas alguém vai colocar esse vídeo numa playlist satisfatória? Relâmpago do arco-íris. Se você é o tipo de pessoa que gosta de conseguir uma barganha de 2 por 1, então você vai adorar o que aconteceu durante essa tempestade em Oklahoma. Conseguiu ver? Bem, vamos deixar mais devagar e ver de novo. Veja como o relâmpago cruza o mesmo ponto no céu onde um arco-íris se formou. São dois fenômenos naturais, um em um. E a ciência por trás disso é incrível. O relâmpago que se espalha assim é conhecido como relâmpago de bigorna, pois parecem faíscas voando no topo de uma bigorna, em vez de atingir o solo da nuvem. Esse relâmpago rasteja de nuvem para nuvem, à medida que o equilíbrio elétrico da tempestade muda. Normalmente isso acontece dentro das nuvens, então você não consegue ver isso. Mas nesse caso, as condições claras não apenas revelaram o relâmpago, mas também a luz do sol refratando a chuva da tempestade, também produzindo um arco-íris perfeitamente posicionado. Que parceria! Água hidrofóbica. Quando você derrama um pouco de água, ela espirra em quase todas as direções e encharca tudo. Ou pelo menos, geralmente é o que acontece, a menos que você tenha misturado com aerogel em pó, desse jeito. Caramba, isso parece mais mercúrio líquido do que água. Isso acontece porque o aerogel é uma substância sintética ultra leve, especialmente formulada para ser hidrofóbica, portanto, não absorve água. Em sua forma de pó, pode ser usado para revestir superfícies, o que evita a formação de condensação e as tornam completamente impermeáveis. No entanto, quando o pó também é imerso na água, como aqui, acaba assumindo algumas propriedades incrivelmente fascinantes. A substância age como se estivesse presa em uma bolha e resiste a se unir de volta aos glóbulos separados. Mas não é apenas ao seu próprio contato que resiste. A substância se mantém tão bem contida que as bolhas que ela forma podem ser removidas e até cortadas com uma folha de papel. Quão incrível é isso!
congelamento instantâneo incrível. Agora, todos nós sabemos que a água pode existir como um líquido que flui e como um sólido gelado. Mas você já viu ela passar de líquido para sólido tão rápido assim? Além de ser super legal de assistir, também tem muita ciência por trás. Veja bem, a água congela a 0 graus Celsius, mas para se tornar gelo, as moléculas de água precisam se organizar ao redor de impurezas para cristalizar. Porém, na água destilada, as impurezas são filtradas. Portanto, mesmo que a água atinja seu ponto de congelamento, ela não pode mudar de estado e se torna uma solução super resfriada. Mas uma única onda de choque pode mudar o arranjo das moléculas e forçá-las a cristalizar. Então, apenas tocando na garrafa, a água congela na hora. Além disso, se essa água super resfriada atingir qualquer outro gelo que contém esses núcleos essenciais, o processo de cristalização viaja de baixo para cima. Isso significa que se for derramado em um cubo de gelo, vai criar uma escultura de gelo instantânea. Agora que sabemos que dá para transformar água em gelo instantâneo, mais alguém querendo colocar um vestido e recriar as cenas de Frozen? Não? Nem eu. Água quente versus clima frio. Agora, o que estou prestes a mostrar é muito legal mesmo, mas eu preciso que todos assistindo prometam que não vão tentar isso nunca. Caso contrário, você pode acabar na minha série sobre pessoas que morreram de formas estúpidas. Você está pronto? Ok, então observe atentamente como esse cara joga uma caneca de água fervente no ar, em um dia de menos de 23 graus Celsius. Espetacular! Parece que a água congela na hora, mas não é bem assim. Aquela grande nuvem sobre sua cabeça está realmente condensada, ou água que rapidamente se condensou em minúsculas gotículas, assim como as nuvens que sua respiração faz quando está frio lá fora. E essas listras incríveis são o condensado que sai das gotículas de água espalhadas, que foram lançadas no ar, e não água que congelou instantaneamente. Para isso, o ar externo precisa estar gelado a menos 41 graus Celsius. Embora ainda seja absolutamente fascinante, lembre-se, é muito mais seguro e mais quente assistir aos profissionais fazendo isso no YouTube. E aí, qual dessas coisas incomuns você não conseguiu tirar os olhos? Conta aí nos comentários. Muito obrigado por assistir e até a próxima.